destacar uma informação importante referente a um problema que algumas cidades têm enfrentado. E aí tem uma iniciativa das autoridades aqui em São Paulo. Tarcísio de Freitas lançou nesta sexta uma mega operação para coibir a chamada gangue do quebra-vidro, que atua em vários pontos da capital, da região metropolitana e, claro, tem assustado a população de São Paulo. Deixa eu chamar a repórter Júlia Firmino, acompanhou inclusive esse primeiro dia de ação policial, vai trazer os detalhes para a gente. Júlia, seja bem-vinda, uma ótima noite a você. Esse tipo de crime tem assustado muito os paulistanos, sobretudo, né? Muitos jovens acabam se utilizando de algum tipo de material, conseguem quebrar o vidro no meio do trânsito, quando o carro está parado, e acabam roubando os pertences de dentro do veículo. Não é isso? Bem-vinda. É exatamente isso, Caniato, e o medo não é só por parte dos paulistanos, muitos turistas também estão inibidos de virem para a capital de São Paulo, justamente passear à noite, porque tem medo dessas gangues quebra-vidros, gangues da cotovelada, né? A gente vê esse tipo de ação várias vezes flagradas por outros motoristas. Eu esqueci até de dar boa noite para você, tamanha aflição com tudo isso que tem acontecido, mas boa noite para você, para quem está com a gente aqui no Pingos nos Is, na programação da Jovem Pan. De fato, né? Aqueles criminosos que chegam quebrando o vidro, assustando não só os motoristas do veículo, os passageiros, mas levando também pertences, né? Pertences de valor como relógio, celular em especial. E aí vem, então, essa mega operação da Polícia de São Paulo, justamente para inibir esses casos, aumentar também a sensação de segurança por parte da população. Nossa equipe está aqui bem no cruzamento entre a Avenida Tiradentes e também a Avenida Santos Dumont, em que começou essa operação logo às 6 da tarde, 6 da noite, como quiserem chamar, e vai até às 9 da noite para reduzir esses casos. Aqui que é uma região que tem muitos casos como esses, muitos registros, boletim de ocorrências como esses. E aí, essa ação vai contar com pelo menos 3 helicópteros que vão ter faróis de busca, além de 15 drones e com inteligência aí muito técnica, muito realmente grande para contar com a ação da polícia em solo. E aí mais de 200 policiais empenhados em toda essa ação. As regiões que devem contar com essa ação são as que têm maior registros desse tipo de crime, né? São 126 pontos, como, por exemplo, essa região onde nós estamos, a região central da cidade, Avenida 23 de Maio, Pinheiros, Vila Mariana e Vila Clementino, que registram aí maiores casos como esse. E, segundo o governo, a intenção é que essa operação seja contínua, ou seja, hoje foi o primeiro dia de ação, mas isso deve se repetir ao longo das próximas semanas. Os policiais também serão mobilizados de forma gradual. Eu falei aí de mais de 200 policiais, então hoje foi uma parcela, a expectativa é que com o crescimento da ação, ampliação da ação, o número de agentes também aumente e a expectativa do governo é manter a operação justamente até reduzir o número de casos como esse. Vocês conseguem ver aqui atrás alguns agentes que já estão fazendo parte dessa ação, mas a expectativa é aumentar esse efetivo e a gente aqui, como morador de São Paulo, fica torcendo, né, Caniato, para que de fato o número de casos de roubos como esse, de susto, de fato, porque fica um trauma, né, na vida do paulistano, seja reduzido. Volto com você. Sem dúvida, é super importante, vamos acompanhar, tomara que essa operação seja permanente ou pelo menos se intensifique nas próximas semanas para coibir esse tipo de ação. Valeu, Júlia, bom trabalho para você, a gente segue aqui em contato. Tem se tornado muito comum, é óbvio que a gente torce para que a polícia consiga identificar os integrantes dessa gangue, mas me parece que são algumas gangues e sempre há recomendação para que as pessoas tomem cuidado, né? A depender do semáforo, com muitos carros, alguns motoristas gostam de guardar alguma distância para o carro da frente, né? Porque se porventura aparecer alguém, você consegue avançar e fugir desse bandido. E uma outra recomendação são as películas, né? Principalmente para mulheres sozinhas no veículo. Alguns especialistas recomendam aquela película que acaba escurecendo os vidros dos carros e aí o bandido criminoso não consegue identificar, né, quem é que está lá dentro. E muitos acabam optando pelos carros que não têm a película, porque algumas películas, inclusive, dificultam
o bandido de quebrar. Eles usam uma vela de ignição e batem com muita força, aquilo acaba trincando o vidro, eles conseguem acessar a partir de dentro dos veículos. Deixa eu passar para o Mota. Mota, claro que essa operação é aqui em São Paulo, mas a gente observa esse tipo de crime ou crimes parecidos em muitas capitais, cidades de médio porte. Por que essa proliferação desse tipo de crime? Tem a ver com ineficiência da ação policial ou tem mais a ver com impunidade? Impunidade tem a ver com a decisão tomada pelo sistema de justiça criminal do Brasil de que o criminoso é um pobre coitado. É isso que está por trás de tudo. Então, o sujeito que quebra o vidro do seu carro pode machucar você, ferir você gravemente e rouba um celular, ele pega esse celular e ele vende imediatamente para um receptador. Mas por que a polícia não faz nada? A polícia faz, prende os receptadores, são soltos no dia seguinte na audiência de custódia, porque receptação é considerada pela justiça um crime sem violência. Esse é um problema que acontece no Brasil inteiro. Não há nenhum lugar neste país, nenhuma área pública, em nenhuma grande cidade onde você possa andar com tranquilidade, sem medo de ser vítima de crime. Pois é, deixa eu chamar o Luiz Felipe Dávila. O Dávila também acompanha muito a situação de segurança pública, né? Apesar de alguns avanços, temos alguns gargalos, algumas dificuldades no combate ao crime e algumas práticas acabam desafiando as autoridades, né? Esse roubo da calçada, né, Dávila? O garoto de bicicleta ou o motociclista, o roubo ou furto de celular, agora tem essa modalidade, a gangue do quebra-vidro. Chegam por trás ali no ponto cego, o motorista não consegue identificar, eles quebram o vidro e roubam a bolsa da motorista, o celular do motorista de aplicativo, enfim. É uma excelente iniciativa, mas é preciso considerar quais outros desafios para acabar com esse tipo de crime. Acabar não, mas mitigar, né? Caniato, além da impunidade, como bem disse o Mota, o prende e solta no Brasil, é interessante que quando você vai conversar com a Secretaria de Segurança Pública, eles mostram lá números, indicadores de que caiu o número de roubo, furto, disso ou daquilo, mas isso não se traduz na percepção de segurança da população. A população em São Paulo vive com medo, apavorada. Primeiro era gangue de celular, aí você vai com medo de roubar o celular. Agora você andar de carro, quebra vidro. Aí você vai ao parque, você é assaltado no parque. Então, assim, tá difícil hoje viver em São Paulo, tá muito difícil. Então, apesar de estatísticas mostrarem que está diminuindo a violência em São Paulo, não é a percepção que a população tem. A população hoje, como você bem descreveu, se sente absolutamente insegura. Aquele que acorda de manhã para pegar o ônibus, fica no ponto de ônibus, morrendo de medo. Aliás, você pode ser assaltado às 5:30 da manhã no ponto de ônibus. Aliás, outro dia eu conversava com uma pessoa que aconteceu exatamente isso. 5:30 da manhã, estava no ponto do ônibus, passou um garoto desses aí de motocicleta e roubaram o celular, roubaram tudo. Outra pessoa estava no carro, não foi a gangue do quebra-vidro porque o vidro estava aberto, aí pior ainda, passou e roubou. Então, assim, a gente vive numa situação de tensão com a questão da segurança pública em São Paulo, mas muito grave. Então, o Mota tocou muito bem na história do crime de receptação no Brasil, que não é considerado um crime violento, mas era bom a gente olhar também para os exemplos de sucesso, né? Muitos dos desmanches aqui no estado de São Paulo diminuiu justamente por atacar os receptadores. Precisa atacar os receptadores de celular, porque esse é o jeito de começar a desmontar essas gangues. Porque se essa indústria de receptador continuar do jeito que está, soma-se isso à impunidade, o prende e solta, não tem jeito de nós nos sentirmos seguros em São Paulo. Passar para o Bruno Musa também trazer as impressões dele a respeito da situação de segurança pública, os avanços feitos pela atual administração, mas eu acho que o Dávila toca num ponto que tem muito a ver com a percepção do cidadão, né? Daquele que mora em uma grande cidade.
E isso está desconectado dos boletins, né, dos estudos e dos levantamentos. O levantamento aponta para uma diminuição no número de roubo de celular. Mas a sensação de segurança é diferente, né, Musa? As pessoas não ficam tranquilas, né? Em sacar o seu celular numa rua movimentada, tirar uma fotografia igual você faria em um outro país, por exemplo, um país seguro, né? Tão normal, você tira o seu celular e acaba fazendo uma fotografia da família ou de algum ponto turístico. Em São Paulo não dá. São Paulo isso praticamente não existe. Na zona financeira, por exemplo, onde eu trabalho, você não vê mais pessoas andando na rua com um simples celular na mão. Se você vê claramente isso, pessoas tiram do bolso para escrever uma mensagem ou atender o telefone e entra na loja que está ao lado. Então nós chegamos num nível tal de barbárie que a gente normaliza. O Brasil é disparado, e São Paulo é o maior, frota de carro blindado do mundo. Ultrapassamos e muito o México, por exemplo. São 400 mil carros e cada ano bate recorde de carros blindados no Brasil. Esses dias eu estava com a minha mulher e fui levar minha filha na escola e eu fiz questão de falar isso para ela. Eu falei isso, somos 37 carros, 100% dos carros eram blindados. Aonde você vê isso num lugar e acha normal? Não pode ser normal. Mas infelizmente, para aqueles que podem, se escondem através disso. E os que não podem? Né? Esses dias a pessoa que trabalha aqui em casa, que é da nossa família, comentou a respeito de 2 assaltos que ela viu vindo para cá no ônibus. Então hoje em dia não tem mais vamos roubar num lugar nobre, tá roubando dentro do ônibus. Nós chegamos num nível tal que o limite passou e muito. E eu já mencionei aqui, e vou fazer aqui de novo o jabá, porque eu realmente gostei muito. Eu acabei de ler o livro que o Mota me presenteou ali quando eu estive no Rio de Janeiro esses dias, e os números que ele mostra lá são completamente alarmantes. Um percentual muito, muito pequeno, por não dizer irrisório, que chegam ao conhecimento da polícia de roubos, furtos e homicídios. E mesmo assim, quando aquele percentual irrisório que chega ao conhecimento da polícia, depois de um tempo eles estão soltos, quando não de algumas horas. A maioria, por volta de 50%, depois ele me corrige aqui, são soltos em audiência de custódia. Ou seja, nós temos um incentivo a que o crime seja cometido em São Paulo por aqueles que são imorais, ou melhor, no Brasil como um todo. E eu estava comentando, hoje conversando com uma pessoa que cuida aqui, eu moro num condomínio de casas, cuidando ali, conversando com o pessoal que trabalha aqui, ele veio almoçar aqui em casa e a gente estava conversando, hoje eu trabalhei aqui. E ele é do Haiti, e eu perguntando como é que está o nível de barbárie lá. E ele me contando e eu falei, mas em determinados bairros do Brasil acontece exatamente a mesma coisa. Toque de recolher, permissão para sair em determinado horário, tem que pagar para poder sobreviver ali, eles podem invadir a sua casa. Cada ponto que ele ia colocando, eu falava, mas isso aconteceu em Fortaleza, aconteceu no Rio de Janeiro, aconteceu aqui em São Paulo. Então, até que ponto nós temos que chegar? E aí, no outro lado, que cabe uma boa discussão, que eu estive lá também, Bukele, em El Salvador, está com 96% de aprovação, porque o nível de violência chegou a tal magnitude que as pessoas, todos nós, estamos completamente cansados.